Fazer uma oração. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Obrigado, Espírito Santo, por nos trazer nesse lugar, Pai. Que a tua casa, que a casa de oração, Pai, é onde nós nos reunimos para te louvar, para unirmos as nossas vozes, a nossa fé, Pai, e te agradecer. Amamos o Senhor. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Engrandecido seja o teu santo nome. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, tocando em cada coração. Que o Senhor esteja tocando em cada vida, Pai. Em cada pessoa que está aqui, Senhor. Eu aplico o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Eu sei que o Senhor dá ordens aos seus anjos a nosso respeito, Pai. Eu sei que o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre, e nós vivemos desse amor, nós vivemos dessa bondade, nós vivemos dessa misericórdia, Pai. Por isso que nós estamos aqui. Que a alegria do Senhor, Pai, seja derramada em nossos corações, que o amor do Senhor seja derramado cada vez mais em nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, cura aquele que veio enfermo, cura aquele, Senhor, que veio oprimido. Liberte, Senhor, pelo teu Espírito, liberte o oprimido, Senhor, liberte o cansado, Pai. No nome do Senhor Jesus, alcance também, Senhor, as pessoas que irão assistir essa live, Pai. Que o Senhor esteja alcançando cada pessoa. Abençoe, Senhor Deus, as crianças dessa igreja, abençoe, Senhor Deus, as mulheres, os homens dessa igreja, Pai, com a bênção da saúde da cruz, Pai, com as bênçãos poderosas que o Senhor conquistou na cruz, Pai. Nós sabemos, Pai, nós sabemos que o teu amor é grande, que o Senhor é poderoso, Pai, e nós estamos aqui para te louvar, nós estamos aqui para engrandecer o teu santo nome, levantar o nome de Jesus. Você pode levantar o nome de Jesus, você pode dizer: Jesus, o teu nome é poderoso, o teu nome é poderoso, Senhor. Nós sabemos em quem nós temos crido, nós nos reunimos no nome de Jesus, no nome poderoso do Senhor Jesus, Pai. Nós queremos a presença manifesta do Senhor aqui, Pai. Sim, Pai amado, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Diga assim: Espírito Santo, seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo em todo o tempo. Quero que você diga para a pessoa que está do seu lado assim, ó, não deixe a chama apagar. Diga para ela assim: não deixe a chama apagar, não deixe. Aleluia, aleluia. Um dia o Filho do Homem retornará com muito poder e glória, ele reinará. Mas quando ao dia e a hora, quem saberá? Nem os anjos do céu, nem o Filho,
Senhor, da tua presença. Enche a minha vida, Senhor, do teu querer. Enche a minha vida, Senhor, da tua verdade, da tua palavra. Dessa palavra que quando vem a nós, ela vem para curar. A palavra do Senhor nunca volta vazia. Quando ela vem para um propósito. Ela vem para prosperar as nossas vidas. Ela vem para curar. Oh Senhor, enche-nos da tua palavra, Senhor, da tua verdade. Enche a nossa vida, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Te louvamos, Deus. Te louvamos, Jesus. Tu que estás assentado sobre os querubins. Tu que estás entronizado em meio aos serafins. Tu que estás aclamado por anjos, vem neste lugar. Tu que estás assentado sobre o trono de glória. Tu que estás entronizado sobre os louvores do seu povo. Tu que estás aclamado por tua igreja, vem neste lugar. Vem neste lugar. E enche esse lugar. Enche esse lugar. Enche a minha vida, Senhor. Tu que estás assentado sobre os querubins. Aleluia. Tu que estás entronizado em meio aos serafins. Tu que estás aclamado por anjos, vem neste lugar. Tu que estás assentado sobre o trono de glória. Esse é o nosso Deus. Tu que estás entronizado sobre os louvores do seu povo. Tu que estás aclamado por tua igreja, vem neste lugar. Vem neste lugar. Enche, Senhor, enche. Oh, Senhor, Senhor,
poderosa. Derrama sobre os filhos, derrama sobre os pais a bênção do Senhor, a bênção da proteção, Pai. Que os filhos obedeçam aos seus pais, que os pais tenham sabedoria para criar os seus filhos. Oh Pai, abençoe, eu abençoo agora em nome de Jesus os casamentos. Pai, eu abençoo, Senhor Deus, os casais. Senhor Deus, eu abençoo no nome de Jesus aquele que veio buscar uma bênção, aquele que veio buscar a presença do Senhor, Pai. Nós sabemos, Pai, que toda bênção está na presença do Senhor. Nós sabemos que o Senhor é a fonte de tudo aquilo que nós precisamos, Pai. Por isso que nós queremos andar cheios da Tua presença, Senhor. Nós queremos estar, Senhor Deus, na presença do Senhor, Pai, na presença do Senhor. Tu que estás assentado, diz isso pra Ele, sobre os querubins. Tu que estás entronizado em meio aos serafins. Tu que estás aclamado por anjos, vem neste lugar. Tu que estás assentado sobre um trono de glória, Senhor. Jesus, Jesus. Tu que estás entronizado sobre os louvores do seu povo. Tu que estás aclamado por tua igreja, vem nesse lugar. A igreja, vem nesse lugar. Enche esse lugar, Senhor. Vem, enche esse lugar. Enche esse lugar. Enche a minha vida, Senhor, amém, amém. Vem nesse lugar e enche esse lugar. Enche esse lugar. Enche a minha vida. Enche esse lugar. Enche esse lugar. Enche esse lugar. Enche a minha vida. Jesus, te adoramos, Senhor. Jesus, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Boa noite, igreja, paz seja convosco, amém, irmãos? Pode por favor se sentar, dá um glória a Deus bem forte aí. Só quem está feliz com Jesus, amém, irmãos? Dá um glória a Deus bem forte, aplauda o Senhor aí com animação. Aleluia, glória a Deus. Estamos iniciando o final de semana, amém, irmão? Poderoso na presença do Senhor. A palavra do Senhor diz assim que o Senhor habita no meio dos louvores, amém, irmãos? Então por isso que nós adoramos, nós cantamos ao Senhor. E nesse momento nós vamos adorar o Senhor com as nossas ofertas. Os olhos, Pai, nós te louvamos pelos irmãos de casa, os irmãos que estão aqui. Nós te louvamos porque a tua presença, ela é real, a tua presença, ela é verdadeira. Pai, nós temos caminhado pela tua palavra e nós temos percebido, Senhor, a tua mão cuidando de nós de uma forma muito especial. Quero convidar você a segurar a sua oferta nesta hora. Segure a sua melhor oferta, feche os seus olhos. Pai, te louvamos nesse momento em que nós compreendemos o que estamos fazendo, Pai.
nesse momento que a tua palavra nos diz, que é um momento de gratidão, de adoração, um momento de recordar, Senhor, do favor do Senhor. Então, sobre a vida do meu irmão, sobre a vida dele, a sua casa, a sua família, feche os seus olhos nesse momento. Pai, nós te adoramos então e declaramos, Senhor, que as nossas ofertas, os nossos dízimos, elas são, Pai, as nossas declarações de gratidão ao Senhor. E nós entendemos, Pai, que nesse momento tão maravilhoso, em que a nossa vida vive, esse dia de hoje, é um momento que nós devemos agradecer ao Senhor pela saúde. Então, meu irmão, nesse momento, quero convidar você, eu sei que você ficou de pé até agora, mas eu quero convidar você, segure a sua oferta, um momento profético, amém, irmão? Nós sabemos que o Senhor tem sustentado a nossa casa, e assim, em meio à tempestade, em meio aos dias difíceis, o Senhor tem sustentado a minha e a sua vida. Você acredita nisso, amém, irmão? Tem percebido a mão de Deus? Segure a sua oferta na sua mão, Pai. Nesse momento, então, nós declaramos sobre as ofertas do teu povo, a bênção do Senhor, a bênção que Malaquias nos descreve com tanta clareza. Ela diz: tragam os seus dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento, depois façam prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, não vos abrir as janelas do céu, e derramar sobre vocês uma bênção tal, que não haverá lugar aonde guardar. Sobre esta palavra, eu abençoo, Pai, as ofertas do seu povo, as nossas ofertas, e nesse momento consagramos os nossos dízimos diante do Senhor, e te agradecemos por tudo e que o Senhor tem feito, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Você pode dizer, diga assim, ó, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres, amém? Pode se assentar, igreja, quem vem dando glória a Deus, vem louvando ao Senhor aí, adorando ao Senhor. Se você trouxe também as suas ofertas, amém? De gratidão, a sua oferta, deixa eu chegar. Suas ofertas também de adoração, de gratidão, amém? Nós temos falado nesses últimos dias, amém, irmão? Sobre a compreensão das ofertas, e é algo maravilhoso entender que na palavra do Senhor existem momentos escritos que o povo de Deus adorou em adoração, momentos de gratidão, ofertas de gratidão, ofertas de propósito. Feche os seus olhos, Pai. Nós te louvamos então nesta noite, todas as ofertas apresentadas diante do teu altar, e nós nesse momento, Pai, adoramos o Senhor e temos o entendimento que chega diante do Senhor com um cheiro agradável, um cheiro suave, a oferta do teu povo, que, Pai, diante do Senhor, chega com um coração grato, pois a tua palavra nos diz que aquele que vem deve vir com alegria, porque o Senhor ama aquele que traz com alegria. Pai, eu te louvo também por todas as bênçãos que estão sendo liberadas sobre os céus agora, do céu sobre a vida dos meus irmãos. O ano de 2025, Pai, é um ano de portas abertas, um ano de bênção, um ano de restauração de força. É a palavra que o Senhor tem entregue para nós. E nós sabemos, Pai, que a tua palavra, ela não falha, infalível, sobre a vida dos meus irmãos. Nós decretamos vitória em nome de Jesus. Aplaudo mais uma vez aí. Irmãos, quero então, nesse momento, convidar você, o Alexandre vai trazer a palavra para nós, né? E eu quero desde esse momento já agradecer a presença dos irmãos aqui, né? Os irmãos de casa, Deus abençoe. E nesse momento, o Alexandre, cadê o Alexandre? Tá aqui. Vamos aplaudir o Senhor pela vida do Alexandre, nós vamos receber a palavra, amém? Irmão, preste bem atenção. Preste atenção no que Deus vai falar com você, porque a palavra nunca volta vazia. Você pode dizer para o seu irmão, você fala, irmão, presta atenção, fala para o irmão, presta atenção, que hoje a palavra, ela veio de encomenda para a tua vida, amém? Então, glória a Deus. Deus abençoe, Alexandre. Fica na bênção, meu irmão. Boa noite, irmãos. Que a paz seja com todos. Queria agradecer mais essa oportunidade de estar aqui falando da palavra de Deus. Gostaria que os irmãos ficassem em pé para a leitura da palavra. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Obadias. É um livro, é o menor livro da Bíblia. É difícil de encontrar aí, mas fica antes de Jonas. Não vai ajudar muito, né? Vindo de Mateus para trás, Malaquias, Abacuque, Naum, Miqueias, vem para trás, que ele é o menor livro da Bíblia. Gostaria de passar essa mensagem para os irmãos que Deus colocou no meu coração. Obadias, começando no versículo 1.
Visão de Obadias. Assim diz o soberano, o Senhor, a respeito de Edom. Nós ouvimos uma mensagem do Senhor. O mensageiro foi enviado às nações para dizer: levante-se, vamos atacar Edom. Veja, eu tornarei você pequeno entre as nações. Será completamente desprezado. A arrogância do seu coração o tem enganado. Você que vive na cavidade das rochas e constrói sua morada no alto dos montes. Você que diz a si mesmo: quem pode me derrubar? Ainda que você suba tão alto como a águia e faça seu ninho entre as estrelas, dali eu o derrubarei, declara o Senhor. Se ladrões atacarem, sequestradores no meio da noite, como você está destruído? Não roubariam apenas quanto achassem suficiente. Se os que escolhem uvas, chegassem a você, não deixariam para trás pelo menos alguns cachos? Entretanto, como Esaú foi saqueado, como foram pilhados os seus tesouros ocultos. Empurraram você para as fronteiras, todos os seus aliados. Enganaram você e o subjugarão. E os seus melhores amigos, aqueles que comem com você, lhe armaram ciladas. E Esaú não perece nada. Até aí, irmãos. Gostaria que os irmãos curvassem a sua cabeça. Querido e amado Deus, esta é a tua palavra, Senhor. Fala com a tua igreja essa noite, Senhor. Que não sejam as minhas palavras, Senhor, mas as tuas, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, seja lâmpada para nossos pés, luz para o nosso caminho, Senhor. Que essa noite o Senhor possa derramar as suas bênçãos. Espírito Santo, fica à vontade no meio do teu povo. Desde já te agradecemos, Senhor. Amém. Pode se assentar, irmãos. Irmãos, eu coloquei Deus colocou no meu coração esse versículo, esse capítulo. Ele é um capítulo que fala sobre a destruição de Edom. Edom, irmãos, ele é os descendentes de Esaú, irmãos de Jacó. De Jacó. Então, irmãos, eu gostaria para a gente entender essa palavra, a gente precisa voltar um pouco na palavra. Há 1.500 anos atrás, no nascimento de dois filhos gêmeos, filhos de Isaac e de Rebeca. Isaac, os irmãos sabem, filho de Abraão, é o homem que tinha uma promessa, uma herança, não só financeira, como também uma herança espiritual, que ele vem de Abraão, e da descendência dele é que se criou o povo de Israel. Então, irmãos, para a gente entender, a gente precisa voltar um pouco, falar um pouco sobre esse casal. Desculpa, irmãos, que eu estou um pouco nervoso, tá? Isaac casou-se com Rebeca e ela era estéril. Por 20 anos, Isaac orou para que Rebeca tivesse um filho. Passado 20 anos, ela engravidou. E a palavra do Senhor fala que 2 gerações estavam no ventre de Rebeca. E eles já dentro do ventre de Rebeca, eles já tinham uma desavencinha ali, né? Vamos dizer assim. Então, quando primeiro nasce Esaú. E logo em seguida, grudado no calcanhar dele, nasce Jacó. E a palavra do Senhor fala que o mais velho, ele serviria o mais novo. E geralmente nas heranças, antigamente, quando geralmente o filho mais velho, esse que é o que tinha direito na herança. Os outros não tinham. Nesse caso aqui, a palavra do Senhor vai falar que eu vou até colocar aqui para os irmãos, Gênesis 25, 23, eu vou pedir para abrir. Disse o Senhor: 2 nações estão em seu ventre. Já desde suas entranhas, 2 povos se separarão. Um deles será mais forte, e o outro, o mais velho, servirá ao mais novo. Então, irmãos, a palavra do Senhor fala que
o mais novo, ele que receberia a herança, e o mais velho que teria que respeitar o mais novo. Então, Esaú, ele nasce ruivo. E ele nasce ruivo, com o corpo todo coberto de pelo, e ele se tornou caçador. Jacó, ele já era pastor, ele cuidava das ovelhas e morava nas tendas. E os irmãos sabem essa história, não vou entrar muito nisso, mas os irmãos sabem que o Esaú, ele vendeu o direito de filho mais velho para o irmão Jacó a troco de um prato de lentilha. E essa vez que ele fez isso, o que ele fez, irmãos? Ele não deu prioridade, ele não respeitou, ele não deu valor o que era o direito de filho mais velho. Então ele não levou em consideração. Jacó não. Jacó, ele queria a bênção para ele. Ele buscava a bênção. Então ele troca, e isso daí vai estar lá em Gênesis 25. Gostaria de ler o 29 e o 30. Gênesis 25, 29 e 30. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dá-me um pouco desse ensopado vermelho, que eu estou faminto. Por isso também se chamou Edom. Então, quando a gente leu lá em Obadias, ele fala de Edom. Edom significa vermelho. E onde ele foi morar é Seir. Seir significa peludo, cabeludo. Então, irmãos, ele vai morar lá. Depois a gente vai voltar nessa parte. Então, Esaú, ele vende o direito de filho mais velho. E depois disso, eles vão, com a ajuda de Rebeca, a Rebeca ouve o Isaac, que vai abençoar Jacó. Então ela se antecede disso e faz com que Jacó engane Isaac. Então ela veste, Jacó, ele veste as roupas do irmão, cobre as mãos de pelo. Os irmãos conhecem a história, né? E eles enganam Isaac, que já não tinha mais visão. Então ele engana. E Esaú, ele fica muito bravo, porque ele roubou a bênção. Então ele pretende matar o irmão dele. E para ele não acontecer isso, Rebeca manda que ele fuja, que ele vá para as terras do irmão dela, Labão. Lá, irmãos, ele se casa primeiro com Lia, depois com Raquel. E ele vai ter 12 filhos. 12 filhos. Também com Bila e Zilpa, que são as servas de Lia e Raquel. E desses 12 filhos vão nascer as 12 tribos de Israel, que é o povo de Israel, que é o povo que a gente conhece até hoje, que foi escravizado, que foi liberto. Então esse é o povo de Jacó. O povo de Esaú, ele vai morar desse lugar que chama Seir, Vale de Seir, que é montanhoso. E ali ele faz a fortuna dele. Ele cria um povo também. Mas só que antes disso, irmãos, que eu pulei essa parte, Jacó, depois que ele forma a família dele, que ele consegue sair da casa de Labão com os seus filhos, com as suas esposas, com as concubinas, ele vem vindo ao encontro do irmão dele, mas ele tem medo. Por quê? O irmão dele prometeria matar ele, mas isso já tinha passado alguns anos já. Cada um tinha ido para um canto. Então, eles se reencontram depois de um tempo. Depois de um tempo, eles se reencontram e Jacó acha que ainda há aquele rancor. Então, irmãos, ele volta. Ele volta e os dois se abraçam ali. Mas mesmo assim, irmãos, eles pegam e os dois já estavam bem de vida. Então cada um foi para um canto.
E quando a gente leu lá em Obadias, esse povo aí, que é o povo de Edom, ele vai se alegrar. Nós lemos ali que ele se alegra com a desgraça do irmão, que seria Israel. Então, irmãos, quando a gente leu lá atrás, eu gostaria de falar que lições que nós podemos tirar com isso, irmãos. Desde do ventre lá, houve uma desavença entre os irmãos. A pastora, a hora que estava ministrando aqui, ela falou, orou para as famílias, para a nossa casa, para os nossos irmãos. Então, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado com o tratamento que nós damos para os nossos filhos. Vocês veem, irmão, que uma coisa que aconteceu há 1.500 anos lá atrás, agora Obadias está profetizando a destruição desse povo, pela maldade que ele cometeu. Então, irmãos, não houve houve um desentendimento, houve uma reconciliação, mas os povos, eles se separaram. E ficou separado, irmãos, até ele ser destruído, esse povo. E a gente vai ver também, irmãos, que esse povo, deixa eu colocar aqui, eu gostaria de abrir Números 20. Aleluia. Irmãos, eu coloquei esse versículo aqui porque eles já estavam separados. Israel, Jacó já tinha formado as 12 tribos de Israel. Israel já tinha, ficou 400 anos escravo no Egito. Deus levanta Moisés e Moisés vai lá e tira aquele povo de lá. Os irmãos sabem das 10 pragas, e ele vem tirando o povo, abertura do Mar Vermelho, e ele vem. Só que ele tem que passar pela terra. Que terra que ele tem que passar? Ele tem que passar por Edom. O povo israelense, o povo israelita, os hebreus, eles precisam passar por Edom. E em Números 20, 14, eu gostaria de ler. De Gates, Moisés enviou um mensageiro ao rei de Edom, dizendo: assim diz o seu irmão Israel, tu sabes todas as dificuldades que vieram sobre nós. Os nossos antepassados desceram para o Egito, e ali vivemos durante muitos anos. Os egípcios, porém, nos maltrataram, como também a eles. Mas quando chamamos ao Senhor, ele ouviu o nosso clamor. Enviou um anjo e nos tirou do Egito. Agora estamos em Gades, cidade da fronteira do território. Deixe-nos atravessar a sua terra. Não passaremos por nenhuma plantação ou vinha, nem beberemos águas de poço. Passaremos pela estrada do rei e não nos desviaremos, nem para a direita, nem para a esquerda, até que tenhamos atravessado o teu território. Mas Edom respondeu: vocês não poderão passar por aqui. Se tentarem, nós os atacaremos à espada. Os israelitas disseram: iremos pela estrada principal. Se nós e os nossos rebanhos bebermos a tua água, pagaremos por ela. Queremos apenas atravessar a pé e nada mais. Mas Edom insistiu: vocês não poderão atravessar. Então Edom os atacou com um exército grande e poderoso. Visto que Edom se recusou a deixar ultrapassar o seu território, Israel desviou-se dele. Então, irmãos, está aqui o povo de Israel saindo da escravidão de 400 anos, que o faraó tinha oprimido eles. Deus levanta Moisés, e Moisés precisa passar pela terra do irmão dele, do irmão de Israel, pelos descendentes de Esaú. Só que ele não permite. Então, irmãos, daqui nós podemos aprender aqui que, embora Jacó e Esaú tivessem se abraçado, tivessem conversado depois de tudo que foi passado, mesmo assim o povo ficou ressentido. Por quê? Porque o povo viu o que aconteceu. Veio de geração em geração
aquela rincha, aquela desavença que teve lá no passado. Então, irmãos, o que nós temos que aprender? É que as coisas que aconteceram no passado, ele pode interferir no nosso futuro. Coisas que aconteceu para trás, se não forem esquecidas, elas vão trazer mágoas. Depende de como que nós tratamos nossos filhos lá atrás, eles vão trazer mágoas no futuro. Se a gente tratar um filho diferente do outro, no futuro eles vão ser inimigos, eles não vão ser amigos. Então, irmãos, o que nós temos que fazer? Nós temos que unir os nossos filhos, trazer para perto de nós. Eu tenho um exemplo na minha casa muito bom da minha mãe e dos meus irmãos. A gente consegue se reunir, a gente sempre está junto, todos os irmãos estão unidos, mas isso a minha mãe plantou lá atrás. Eu digo a minha mãe, não digo meu pai, porque meu pai trabalhava muito, mas a minha mãe estava sempre presente. Eu vejo o Eliezer sempre falando da mãe dele, de como que era o tratamento na casa dele. E esse tratamento que é feito lá atrás, ele consegue que no futuro eles consigam ficar unidos. Rebeca e Isaac, eles não conseguiram isso. Por quê? Isaac, ele preferia Esaú. E Rebeca preferia Jacó. Então, cada um tinha uma preferência. Então, isso vem de geração em geração e vem atrapalhando. Você vê que era simples, simplesmente Moisés passar com o povo do deserto pela terra dele. Eles não queriam nada, eles não queriam água, eles não queriam nada, mas ele não permitiu. Porque o que aconteceu no passado estava influenciando o futuro, estava atrapalhando que Moisés atravessasse para a terra prometida, uma terra que Deus prometeu para ele. E mesmo assim ele não permitiu. Então, irmãos, coisa que aconteceu no passado pode atrapalhar o nosso futuro. Ele pode atrasar tudo que a gente tem. Então, quando eu estava ali, a pastora estava orando e falando, e veio assim no meu coração, eu falei assim, nossa, ela está falando o que eu pretendia falar. Ela orou pela nossa família, pelos nossos filhos, e é isso que a gente tem que fazer. Irmãos, primeiro, tem uma palavra que fala que a mulher, primeiro, ela gere os filhos com o útero, e depois com os joelhos. É os joelhos da mãe, é o joelho do pai, que vai fazer com que os filhos não desviem do caminho, que não fiquem fora da presença de Deus. Não podemos permitir que os nossos filhos fiquem fora da presença de Deus. Porque nós vemos que os tratamentos que nós damos para eles hoje podem influenciar no futuro. As brigas familiares que nós temos, que os nossos filhos vê dentro de casa, com os pais, com as mães, vai interferir na família dele lá no futuro, porque ele leva o exemplo para casa. Então, irmãos, uma coisa que aconteceu vem interferindo. E quando eu li Obadias, é para falar que esse povo ele vai ser destruído. Ele vai ser destruído porque ele não se arrepende, ele não muda. Ele não consegue mudar. Ele vê o irmão dele próspero, ele vê as coisas, mas ele não deixa, ele não permite. Então, irmãos, a palavra que eu queria trazer hoje era sobre isso, sobre nossos filhos, o tratamento que nós devemos dar. Lá em Ezequiel 35:10 também vai falar sobre Edom. Ezequiel também profetiza contra os edomitas, contra o povo de Edom. Ezequiel 35:10. Uma vez que você disse, essas duas nações e povos serão nossos, e nós apossaremos deles, sendo que eu, Senhor, estava lá. Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que eu tratarei você de acordo com a ira e o ciúme que você mostrou, e o seu ódio para com eles. E me farei conhecido entre eles quando eu julgar você. Olha, irmão, aqui, Ezequiel está falando aqui, ó. Eu tratarei você de acordo com a ira e os ciúmes que você mostrou. E continuando, ó, no 12... Então você saberá que eu sou o Senhor. Ouvi todas as coisas desprezíveis que você disse contra o monte de Israel. Você disse, eles foram arrasados e nós
foram entregues para que... Vocês querem que a letra está pequena, eu deixei a letra pequena. Foram arrasados, eles foram arrasados e nós fomos entregues para que os devoremos. Você encheu-se de orgulho contra mim. Olha, irmão, você se encheu de orgulho contra mim, falou contra mim sem se conter, e eu ouvi. Pois assim diz o Senhor soberano: enquanto a terra toda se regozija, eu o arrasarei. Então, irmãos, aqui Ezequiel ele está profetizando também contra os edomitas, contra o povo, porque ele não se arrepende. É um povo que, se nós formos ver a história de estudar um pouco sobre os edomitas, eles não eram idólatras. Eles não tinham muita idolatria, só que eles eram materialistas, eles roubavam mercadores que passavam, eles juntavam fortunas ali, nesse monte de Seir, eram as montanhas. Hoje, se a gente fosse localizar, seria ali pela cidade de Petra. A cidade de Petra fala-se que é uma das 7 maravilhas do mundo, que é a construção da cidade de Petra. Foi por ali que eles moravam, onde os edomitas eles habitaram por ali. Então, irmãos, eles não eram idólatras, mas eles eram o dinheiro, os valores que eles assaltavam ali, eles eram bem sucedidos nessa parte. Eles não eram idólatras, mas eles saqueavam as pessoas que passavam. Então, irmãos, esse povo ele não se arrepende. E é isso que eu queria trazer para os irmãos hoje, que é a respeito disso. Nós precisamos nos arrepender. Quando a gente erra, quando a gente comete alguma coisa que não agrada ao Senhor, é simples. Se nós formos ver um exemplo como Davi. Davi, irmãos, quando ele pecou, ele se arrependeu. Então, nós podemos errar, a gente erra. Só que a gente tem que pedir perdão a Deus e continuar. Quando Davi ele peca, ele fala do Salmo 51. Gostaria até de abrir. É do 1 ao 7. Vou ler rapidinho, para não tomar muito tempo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. Então Davi aqui, ele está reconhecendo que ele pecou, que ele errou. E eu trouxe Davi, a palavra que eu trouxe hoje não tem nada a respeito de Davi, mas eu estou dando um exemplo de arrependimento, de uma pessoa que errou, cometeu um adultério, cometeu um homicídio, vamos dizer assim, com a esposa de Betseba, e mesmo assim ele se arrependeu. A diferença entre Davi e Esaú, nossa, agora subiu o rei Saul, quase. O rei Saul, a diferença é que o rei Saul, ele preferia o trono. Davi não se preocupou com o trono, ele se preocupou com a presença de Deus na vida dele. Ele fala, não retire de mim o Espírito Santo. Então ele não se importa com o trono, ele não se importa com as riquezas, ele se importa com a presença de Deus. É isso que nós temos que fazer, se importar com a presença, porque o dia que você perder a presença do Senhor, você não tem mais nada. Você pode ter dinheiro, você pode ter carro, você pode ter casa, mas se você não tiver a presença de Deus na sua vida, você não tem nada, nada. O que nós precisamos é da presença do Senhor. E nós precisamos se arrepender. Então, quando a gente fala eu quis trazer essa palavra, é porque a gente tem que se arrepender dos nossos erros, se arrepender. A gente tem que aprender o tratamento com os nossos filhos. Então, eu trouxe essa palavra por causa disso. Eu tenho mais uma... Deixa eu voltar aqui. Eu gostaria de voltar lá em Obadias. E as características desse povo, eu chego aqui e faz.
as características desse povo aqui, ó, no capítulo Obadias 3, Obadias 1, versículo 3. Arrogância do teu coração o tem enganado. Então esse povo era arrogante de coração, ele tinha o coração duro. Uma vez eu trouxe uma palavra aqui sobre que tudo que nós devemos guardar é para guardar o nosso coração. Então aqui, esse povo, ele era arrogante. Por que Obadias está profetizando sobre a destruição dele? Porque eles eram arrogantes de coração. Se nós formos lá para o 10, Obadias 1, 10, por causa da violenta matança que você fez contra seu irmão Jacó, você será coberto de vergonha e eliminado para sempre. Então, você vê que quando a Babilônia, quando o povo ele vai cativo para a Babilônia, eles estão, os edomitas, eles se alegram com a destruição dos inimigos, dos inimigos dele, que seria Israel. Então, eles se alegram com a desgraça de Israel. Então, aqui, ó, no 11, no dia em que você ficou perto, quando os estrangeiros roubavam os bens deles, e estranhos entraram por suas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém, você fez exatamente como eles. 12. Você não deveria ter olhado com satisfação no dia da desgraça do seu irmão. Olha aqui, irmão, o que eles faziam? Eles se alegravam com a desgraça que estava acontecendo com o povo israelense. Então nós não devemos se alegrar, irmãos, com o que está acontecendo com o nosso irmão. Não podemos se alegrar quando o irmão cai. Não podemos nos alegrar quando o irmão acontece alguma coisa, que ele perde um bem ou que ele perde um emprego. Nós devemos orar. Porque às vezes acontecem coisas, você vai falar assim, mas ele tá em pecado. Quem somos nós para dizer que alguém está em pecado? Então, o que a gente faz? Quando um irmão, ele acontece alguma coisa com ele, a gente tem que dar o apoio, a gente tem que orar, estender a mão. Se você não tem tanta amizade assim, ora pelo menos. Ora por ele. Então aqui está falando que esse povo, ele se alegrava. Nós não devemos se alegrar. Continuando o 13... não deveria ter entrado pelas portas do meu povo no dia da sua calamidade, nem deveria ter ficado alegre com o sofrimento dele no dia da sua ruína, nem ter roubado as riquezas deles no dia de sua desgraça. Olha, ainda roubou os bens deles. Então eles foram invadidos e eles ainda estavam se alegrando. Não deveria ter esperado nas encruzilhadas para matar os que conseguiam escapar, nem ter entregado os sobreviventes nos dias da sua aflição. Então eles pegavam aqueles que não foram pegos cativos, que conseguiram escapar, eles iam lá e matavam. E os que eles conseguiam capturar com vida, eles entregavam para os inimigos. E eram irmãos. Era um povo, bem dizer, irmãos, era um povo irmão. Era um povo que nasceu de uma promessa de Deus, de um ventre que ficou 20 anos parado, porque a oração de Isaac fez com que nascesse. Deus ouviu a oração de Isaac. E esses dois povos, não Israel, mas o povo edomita, eles não se arrependeram. Então, irmãos, aqui está sendo profetizado sobre a destruição. No 16, assim como vocês beberam do meu castigo, no meu santo monte, também todas as nações beberão sem parar. Beberão até o fim, e serão como se nunca tivesse existido. Mas o monte Sião estão os que escaparam. Ele será santo, e a sua descendência, a Jacó, possuirá a herança. Por que aqui fala que ele possui a herança? Porque Jacó, embora ele tenha enganado lá atrás, para ficar com a bênção de Jacó, a bênção já era prometida para o mais novo. Então a bênção seria para ele, a descendência seria para ele. Tanto que as 12 tribos de Israel foi formada por Jacó. Jacó, ele formou as 12 tribos, os filhos deles, formou o povo de Israel, que é até hoje. Então, irmão,
o Jacó, ele teve zelo pela herança, pela aliança que tinha o pai dele. Ele continuou a herança que Deus tinha prometido lá para Abraão, a prometeu para Isaac. Então ficou para Jacó, e Jacó para as 12 tribos de Israel. Então essa aliança vem vindo até hoje. Irmãos, nós temos que dar valor para a herança do Senhor. A herança do Senhor é a palavra que Ele deixou para nós. É a herança que nós temos. É o guia, é o manual. A gente não tem um manual no carro, nós temos um manual quando você compra um bem, ele vem com o manual para você entender. E para nós entender, nós temos que usar o manual, que é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é o nosso manual. É Ele que nos direciona. Quando você tem uma dúvida, é aqui que você tem que ver, é aqui que você tem que estudar, porque é o nosso manual, é o nosso guia, é o que vai nos levar. Então, irmãos, e a palavra do Senhor vai falar também que como foi feito... O 20 fala assim: os israelitas exilados se apossarão do território dos cananeus até Serepta, e os exiliados de Jerusalém, o que estão em Sefarade, ocuparão as cidades de Negueb. Os vencedores subirão ao monte Sião para governar a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. O reino será do Senhor. Então fala aqui que Israel vai ficar com a herança do Senhor, vai ser o povo escolhido por Deus. Então nós temos Edom depois, irmãos, ele vai ser destruído. Esse povo, os edomitas, ele vai ser destruído no ano 70 depois de Cristo pelo Tito. Ele invade Jerusalém, mas leva o povo, mas ele destrói Jerusalém, mas também destrói Edom. E ele destrói totalmente, o povo é eliminado, não existe mais o povo de Edom. Porque por causa de tudo que a gente leu aqui, por tudo que a gente falou, por causa da arrogância do coração, por ter se alegrado, esse povo foi destruído. Tanto Ezequiel como Obadias, ele profetiza contra esse povo. E eles não se arrependeram, então por isso eles foram destruídos. Então, irmãos, o que eu queria trazer para a igreja hoje é para a gente ficar atento, para a gente ficar em constante oração, em constante presença na casa do Senhor, que é muito importante nós estarmos aqui. É importante. A minha esposa, semana passada, ela fez uma cirurgia na sexta-feira e a gente ficou sem vir na sexta, a gente ficou sem vir no domingo. Da quarta, no discipulado, eu também não vim. E hoje eu estou aqui, mas a minha esposa não está aqui. O Caio ficou com ela, a Julinha ficou com ela. Porque lá em casa é assim, se ela ficar doente, a casa inteira fica com ela. Como o pastor fala, é o pescoço, né, pastor? É o que segura tudo, né? Então, ela fez essa cirurgia. Então, eu senti falta, irmãos, desses 3 cultos que eu não vim. Eu sinto falta. E quando você sente falta é porque você quer a presença, você quer estar aqui com os irmãos. Isso é importante. Nós temos que viver em união. Então, irmãos, eu gostaria também de colocar aqui lá em Abacuque, eu ministrei essa palavra no discipulado. Abacuque, irmãos, ele se entristeceu com Deus, questionou Deus, e ele não sabia o que fazer. E tem uma frase que fala em Abacuque, que vai falar assim, que o justo viverá pela fé. Então Abacuque, ele por mais que ele questionou Deus, ele falou um versículo no final, uma coisa que eu guardei. Mesmo que não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo Abacuque 3,17, tá, irmãos? Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uva nas vinhas, mesmo faltando a safra das azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos,
ainda assim eu exultarei ao Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Irmãos, eu coloquei esse versículo aqui porque ainda que tudo dê errado, ainda que nada dê certo, ainda que falte as coisas para você, mesmo que talvez você tenha perdido o serviço, esteja procurando outro, se Deus fechou essa porta, Ele vai abrir uma porta maior ainda. Mas mesmo que isso aconteceu, você tem que se alegrar no Senhor, participar, vir à casa do Senhor, isso é importante. Então, quando eu coloquei esse versículo, foi para dizer para os irmãos que nós temos que se alegrar. Mesmo nas dificuldades, mesmo passando por alguma dificuldade, você tem que se alegrar. Nós temos um exemplo aqui atual do que está acontecendo com o ex-presidente nosso, o Bolsonaro. Eu não gostaria de falar de política, mas eu vou falar só esse pedacinho. Nós temos uma população alegre. Nós temos uma população entristecida pelo que está acontecendo, mas nós também temos uma população uma parte da população que está feliz. Feliz porque ele vai ser preso, talvez, ou porque ele está doente, ele pode morrer, a facada que ele tomou ainda deixou sequelas na vida dele. Então, irmãos, esse exemplo que eu estou dando aqui é atual. É pessoas felizes com o que está acontecendo com uma pessoa. Uma pessoa que eles estão se alegrando. O pastor aqui semana retrasada já orou pelo presidente, pelo ex-presidente. Por quê? Porque ele está sendo perseguido. Então, e as pessoas estão felizes com isso, estão alegres. É isso que nós falamos hoje. Você se alegrar com o que está acontecendo com o seu irmão, acontecendo com a pessoa, com algum irmão. Então, irmãos, isso não é bom. E eu vou abrir o último versículo aqui, irmão, que já está dando o horário. Eu gostaria que os irmãos abrissem Mateus 22, que é o que Jesus falou. A respeito de tudo isso que a gente falou, a respeito de tudo que foi dito hoje aqui esta noite, Jesus, ele deixa dois principais mandamentos. E ele fala assim, 22:36. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus, ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Irmãos, isso é importantíssimo, é Jesus que está falando. Ele não deixou os 10 mandamentos para trás. Ele só falou assim, irmãos, você segue todos os mandamentos, mas esses dois aqui, você baseia. Ame a Deus sobre todas as coisas. Ame a teu próximo como a ti mesmo. Como é que alguém pode falar que ama o seu próximo quando você se alegra com alguém que cai? Então não dá para seguir esse mandamento. Não consegue seguir esse mandamento se você se alegrar com o que está acontecendo com o seu irmão. Se alegrar com o que aconteceu, ou o que ele perdeu. Isso daqui foge do que a palavra do Senhor fala, foge do que Jesus está falando. Jesus está falando, ame teu próximo como a ti mesmo. E é isso, essa palavra que eu queria terminar, queria chamar o pastor. Eu gostaria de terminar essa palavra com esse trecho. Que você ame a Deus sobre todas as coisas e que ame o seu próximo como a ti mesmo. E eu queria agradecer mais essa oportunidade. Desculpa o nervosismo, irmão, porque quando a gente sobe aqui, enche o estômago de borboleta, você não consegue ler direito, porque parece que você fica nervoso, mas eu creio que Deus, o que Deus colocou no meu coração, que tinha para trazer para vocês, essa palavra, que ela possa servir para você como guia, possa servir, você não ser ouvinte só dela, mas praticar a palavra. E principalmente esse último que eu disse aqui, o que eu disse não, o que Jesus disse, né? Para você amar o teu próximo como a ti mesmo. E é esse final que eu quero deixar para vocês. Ame ao Senhor
acima de todas as coisas, e o seu próximo como a ti mesmo. Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe. Amém, amém. Aplauda o Senhor mais uma vez. Deus abençoe, Alexandre. Irmãos, eu creio assim, ó, tudo está no controle do Senhor. Toda palavra, ela não volta vazia, amém? E nós temos sexta-feira, desde que eu me converti com a minha família, sexta-feira é o dia da libertação. Lembra disso, né? Quem lembra disso aí, amém? Libertação. Aí a gente vem de sexta-feira, a gente ora pela saúde, a gente está orando pelas direções que Deus tem dado para nós, e o Senhor tem dado direção para a gente orar pela saúde, amém, irmão? Os ataques, a gente está falando sempre sobre isso, e sobre os ataques nessa área da saúde, nas áreas também, amém, irmão, de finanças, e hoje é um dia de nós orarmos e intercedermos e ser abençoado, amém? Mas a palavra hoje veio para nós, amém, irmão, de algo muito importante. Se o nosso coração estiver fechado, amém, irmão, a bênção de Deus não pode acontecer na nossa vida, amém? Eu acredito que a palavra veio muito clara para nós. Nós vamos orar, como nós sempre oramos, mas nós vamos orar hoje direcionado também, porque na ira do homem não opera o favor de Deus. São dias difíceis, são dias que nós temos que orar bastante, clamar ao Senhor, mas nada disso, irmão, tem a bênção de Deus sendo liberada sobre nós se o nosso coração estiver pesado, amém? Quem está entendendo, amém, irmão? Se você odeia alguém, se você guarda mágoa, se você vê que coisa que o Alexandre falou de muitos anos atrás atropela a vida da pessoa, né? E é uma verdade, amém, irmão? Então hoje eu creio, nós vamos orar por libertação, nós vamos orar por cura. Você vê algumas vezes Jesus orando por pessoas, por exemplo, um homem da mão mirrada, e havia naquele homem lá pecado e outros não, mas algumas coisas podem impedir a bênção de Deus de acontecer. Quem entende isso, amém? E eu quero orar com você agora, nesse momento de oração, eu quero te convidar para orar, né? É o momento que nós estamos orando e vamos orar agora. Mas se dentro do seu coração tiver algum mecanismo, meu irmão, realmente travando a sua vida, se você pensar, mas o que tem a ver isso? Eu estou buscando a Deus, estou clamando a Deus, mas o que tem a ver Deus me abençoar com o meu coração, o estado do meu coração, a ira, se guarda o mago, não, isso é importante, amém, irmão? Porque dentro de nós, olha o que a palavra do Senhor diz assim, e até o Alexandre citou isso aqui, sobre tudo que você deve guardar, Provérbios diz isso, tudo que você deve guardar teu coração, porque do teu coração procede as fontes que levam à vida, amém, irmãos de casa? E às vezes você está orando, oh Deus me abençoa, Senhor abre uma porta, Senhor me cura, Senhor faz alguma coisa na minha vida, e de repente, amém, irmão, há uma trava na sua vida e hoje a palavra de Deus não volta vazia. Eu acredito que Deus quer libertar pessoas aqui, amém, irmão? E você então, porque são coisas pesadas, amém, irmão? Se você não libera o perdão, o que a oração do Pai Nosso diz? Nós devemos perdoar nosso irmão para que nós recebemos o quê? Perdão, amém, irmão? Então uma coisa muito importante. Hoje eu creio que Deus quer fazer uma obra e libertar pessoas que estão presas, precisando de uma bênção, precisando do agir de Deus, mas o coração fechado. Vamos ficar de pé, amém? Vamos ficar de pé nessa hora. Eu quero convidar você para ficar de pé e nós vamos orar, amém, irmão? Pensa assim, ó. O que a palavra do Senhor diz? A palavra diz assim, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Isso é uma palavra maravilhosa. Filipenses 4,19, que é um texto que a gente gosta de falar demais, diz assim, que o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as nossas necessidades. Mas a palavra também diz, amém, irmão? Sobre o nosso coração. E mais ainda, o Alexandre falou uma coisa que vou reforçar, porque alguma coisa que quando ele falava queimava no meu coração. Jesus disse assim, o que faz mal para o homem, o que contamina o homem, não é o que entra pela boca, amém? Mas o que sai. Quantas palavras a gente fala, observações, ou a gente libera uma palavra sobre a vida de alguém, e a gente não entende que quem está ficando preso somos nós mesmos, na palavra que a gente está falando, e nas coisas que nós estamos liberando na vida dos outros. Vamos orar nesse sentido então? Amém, irmão? Feche os seus olhos. Pai, eu quero orar com a igreja do Senhor, e sexta-feira, Senhor, e todos os finais de culto nós temos orado para a libertação. Efésios 6 diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue,
mas contra os principados, potestades, governadores nos lugares espirituais. Isso quer dizer que a nossa vida física, as nossas finanças, a nossa saúde, muitas vezes é atingida e paralisada por aquilo que está no nosso coração. E a tua palavra nos diz que nós devemos ser limpos pela palavra que o Senhor tem falado para nós. E nessa noite, Pai, é uma noite que nós vamos orar para tantas coisas, mas o Espírito do Senhor diz para o nosso coração, para nós observarmos dentro de nós e orarmos hoje. A primeira oração que nós vamos fazer, irmãos, agora, é: se houver dentro de mim, Espírito Santo, dentro de mim, Senhor, algo no meu coração, algo na minha vida, algo que está me travando o fluir de Deus, travando o rio de Deus. Sabemos que há um rio que corre do altar do Senhor, e aonde esse rio passa, ele libera vida. Aonde o Senhor age, destrói as cadeias. Mas sobre tudo que devemos guardar nosso coração. Pai, então nesse momento, meu irmão, vamos orar ao Senhor. Ore ao Senhor dizendo assim: Senhor, se está dentro de mim, se dentro de mim alguma coisa que impede o fluir do rio do Senhor, que impede o agir do Senhor, que impede a mão do Senhor agir, Pai, que nessa noite, nesse primeiro momento da oração, de repente alguém vai orar para alguma coisa, mas hoje, nesse momento, você lembra: tem uma mágoa do meu pai, da minha mãe, há tantos anos atrás, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, carrego dentro de mim um peso. Hoje, meu irmão, o fluir de Deus vai entrar na sua vida, mas você libera perdão, libera a palavra, fala: em nome de Jesus eu perdoo, eu libero, eu esqueço, eu deixo para trás, porque, meu irmão, o teu passado não pode mais atropelar a tua vida e o teu futuro. Muitas vezes Deus quer agir na nossa vida, mas nós temos ali um sentimento de vingança profunda, e este sentimento é uma trava maligna. Então, por que estamos falando de tudo isso hoje? Hoje nós viemos aqui ouvir a palavra de Deus, e o Espírito Santo nos ensina leis espirituais que podem estar travando a nossa vida. Então, nessa hora, em nome de Jesus, eu quero que você então ore e fale: Senhor, que dentro do meu coração, se existe alguma coisa impedindo a tua bênção, eu preciso ser abençoado, eu preciso que uma porta se abra, eu preciso ser curado, eu preciso que haja paz na minha casa, mas se dentro de mim existe, dentro do meu coração, Pai, uma cadeia, uma trava, uma algema que me segura, em nome do Senhor Jesus, agora, Pai, eu oro para que esta trava seja destruída, esta cadeia seja destruída hoje. Então eu acredito, meu irmão, e os irmãos de casa também, que a palavra não volta vazia. Você está pensando: Deus, o que está acontecendo com a minha vida? Por que é que minha vida paralisa? Por que minha vida não vai? Por que é que algumas coisas não acontecem? Por que é que eu estou há tanto tempo no deserto? E o Espírito do Senhor vem nessa noite e nesta palavra dizendo, irmão, que há 2000 anos atrás situações aconteceram e elas ainda ecoam na nossa vida, na vida de uma nação. O que pode então ter acontecido lá atrás, ou aquilo que nós carregamos? Pai, então, em nome de Jesus, nesse primeiro momento, nós oramos em nome de Jesus, para que esta palavra que foi dita para nós, para que essa traição, para que esta situação que gerou ódio, que gerou desconforto, uma situação que gerou inimizade, uma situação que gerou contenda, Pai, a tua palavra diz que na ira do homem não opera a bênção de Deus. Quer dizer que o Senhor quer abençoar, mas aquele coração não pode ser abençoado, porque ele não está pronto para viver a bênção de Deus. Porque se o Senhor o abençoar, vai fortalecer um estilo de vida que não é agradável ao Senhor. Hoje o Alexandre diz sobre leis espirituais. A primeira lei: ama o Senhor teu Deus acima de tudo. Ele é o dono da verdade, ele tem a verdade, e a palavra do Senhor diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. E hoje o Senhor diz: deixa isso para trás, abandona o teu passado, conserta essa situação, reveja a tua vida. Na primeira oportunidade que você encontrar, libera perdão, libera o perdão sobre a vida. Irmãos, hoje eu creio que as obras do diabo estão sendo desmascaradas, as obras do diabo estão sendo lançado luz sobre a escuridão. E muitas vezes você pergunta: meu Deus, por que é que não
não acontece o que precisa acontecer, sendo que há uma promessa sobre nós, uma promessa que diz, que tão poderosa, que o Senhor pode fazer além do que eu imagino, que o Senhor tem riqueza e bênçãos para me dar, mas então nessa noite, o Senhor nos coloca nessa posição, e está entre nós agora, a bênção e a maldição, em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos então, se dentro do seu coração, aí, amém, no seu lugar mesmo, essa noite eu creio que é uma noite de grande libertação. É uma grande libertação, e talvez pessoas sejam libertas de anos de escravidão, de anos de prisão, porque nesse momento o Espírito Santo fez lembrar, eu quero te abençoar, mas teu coração está me impedindo, na ira do homem, não opera o favor de Deus, na falta de perdão. Olha, meu irmão, então nesta hora, feche os seus olhos. Se você no seu lugar precisa de libertação, fala, eu já tentei, pastor, eu já orei, mas essa mágoa está dentro de mim, eu já fiz tanta coisa, mas permanece dentro de mim. Hoje a palavra veio tão linda, maravilhosa, clara, para libertar você e eu. Então nesta noite, feche os seus olhos no seu lugar. Eu quero que você no seu lugar, ninguém abra os olhos agora, os irmãos de casa também, se estiver orando, eu quero que você, se você sente, olha, o Senhor falou comigo, e realmente posso estar preso por esta cadeia, então hoje eu quero orar por você, e dizer que a partir desta oração, você vai liberar perdão, você vai dizer, Deus, eu não quero mais que isso me atrapalhe não, eu deixo para lá, eu mudo o meu posicionamento, eu largo isso para trás, eu esqueço essa ofensa, eu deixo, porque a minha vida não pode parar de se movimentar. Então, em nome de Jesus, feche os seus olhos. Quem nessa noite, meu irmão, nesse lugar, pela palavra que foi dita, você está vivendo hoje um momento que você não sabe, você não consegue enxergar, mas você, hoje, olha, realmente eu preciso de uma oração, de libertação nessa área. Feche os seus olhos nessa noite. Se alguém tem preso, levante a sua mão. Ninguém abre os olhos, irmão. Às vezes a gente atrapalha a obra de Deus, porque às vezes todo mundo está aqui, mas Deus está querendo fazer uma obra na vida de uma pessoa específica. Olha, meu irmão, se você guarda mágoa de pai e de mãe, é coisa terrível. Se você guarda mágoa de outras pessoas, irmão, se tem ódio no coração, meu irmão, a vida pode ser radicalmente paralisada. Feche os seus olhos. Quero que você no seu lugar levante a sua mão. Simplesmente você levanta a sua mão. E diante dos anjos, diante de Deus que está aqui, nós vamos fazer essa oração. E você vai crer que a partir de agora, a sua vida vai andar. Porque a palavra diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A palavra do Senhor diz que o sangue de Jesus destrói toda a maldição. E maldição é estar preso, cativo, em um lugar espiritual em que só o Senhor pode livrar. E essas prisões espirituais, demônios causam tristeza, sofrimento. Mas quando alguém pelo sangue de Jesus se arrepende, meu irmão, é dia de bênção. Então, em nome de Jesus, feche os seus olhos. Tem alguém, levante a sua mão, eu vou orar por você aí no seu lugar mesmo. Isso, feche os olhos. Ninguém abre os olhos. Veja, irmão, quanta gente. Veja quanta gente. E feche os olhos. Ninguém abre os olhos, não. Isso, levante bem alto a mão. Pai, hoje, numa atitude de humildade muito grande, o meu irmãozinho, a minha irmãzinha, às vezes, Pai, o coração dela está pronto para a vitória, está pronto para ser feliz, está pronto para a bênção, mas o diabo, ele, através da escuridão, de mágoa, de ódio, faz uma cerca, uma cadeia, e aquela pessoa não pode sair. Hoje, Espírito Santo, eu sinto aqui, Pai, que a Tua palavra veio, Deus, de um poder muito grande, lançando luz na escuridão. E eu digo para você, minha irmã, para você, meu irmão, escute. Hoje Deus está livrando a tua vida, o teu futuro, está virando uma chave, liberando um caminho, abrindo, virando uma página, escrevendo com a mão dele, pelo poder do nome do Senhor, porque isso é posição de servo e serva de Deus, isso é posição que muda a história, isso é posicionamento que abre o rio. Irmãos, em nome de Jesus, feche os seus olhos, Pai, olha aí. E eu creio nesse momento, Espírito Santo, que o Senhor está trabalhando. O Senhor está trabalhando, Pai. O Senhor está derretendo o coração. O Senhor está trocando um coração de pedra, colocando um coração de carne. O Senhor está afastando demônios
que quando a porta ia abrir, eles ficavam na frente dizendo não, ela tem trava, ele tem trava, ele não está de acordo com a lei do Senhor. E demônios estavam fechando portas, oportunidades e não liberando situações, porque no reino do Espírito havia uma maldição prendendo. Diga com voz alta, igreja, declara comigo, diga, em nome de Jesus, diga, em nome de Jesus, a palavra do Senhor me liberta, ela me lava, o sangue do Cordeiro destrói toda maldição, e a porta que ele abre, ninguém fecha, mas a porta que ele fecha, ninguém abre. Diga assim, hoje está sendo me dado a chave da vitória, a chave do perdão. Eu libero, diga, eu libero esta pessoa. E você fala o nome bem baixinho. Eu libero esta pessoa. Eu perdoo todos os anos que fiquei preso na tristeza, na mágoa, todos os anos que essa situação me fez mal. Agora eu declaro, eu abençoo essa pessoa. E essa é a parte mais difícil que Jesus disse, que nós devemos orar por aqueles que nos fazem sofrer, e de repente você tem essa pessoa como aquela pessoa que te fez sofrer, te faz sofrer, você libera, fala, eu abençoo agora, diga, eu abençoo a vida dessa pessoa, eu libero esta pessoa, eu abençoo, para que ela conheça o Senhor, para que ela seja tocada por Deus. Da minha parte, eu rompo agora esta cadeia, pelo sangue de Jesus, e eu estou livre, poderosamente. Quem crê, dá um glória a Deus, aplauda ao Senhor aí, amém, irmão? Glória a Deus, aleluia, uma noite muito maravilhosa, especial, meu irmão, uma noite de quebrar cadeias. E um minutinho ainda eu quero orar. Pai, em nome de Jesus eu oro também, Pai, pela libertação agora do físico, a libertação do físico, do alto da cabeça, a planta dos pés, Senhor. Se houver alguém aqui que entrou doente, entrou sentindo dores, entrou passando mal, sabe que essa semana foi uma semana difícil fisicamente, sabe que dentro da vida dela existe o mal, agora no sangue de Jesus, nós oramos como igreja e declaro sobre a tua criança, mãe, declaro sobre o seu esposo, sobre o seu filho, sobre a sua casa, nenhuma enfermidade, nenhum mal. Nós temos orado e estamos orando hoje, declarando que aqueles que estão hoje aqui, debaixo do teto da casa do Senhor, o sangue do Cordeiro, mais uma vez, cobre a sua vida e te livra do mal, e sobre a sua vida, a bênção do Senhor permanece. Se você tem alguma dor agora, eu quero que você coloque a mão, e os irmãos de casa, nós vamos orar, já estamos acabando agora, mas eu quero orar por você, aí de casa, meu irmão, os irmãos que estão aqui, muitos têm sido curados no momento do culto aqui, você tem observado isso, mas agora é a tua vez. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós declaramos agora, Pai, que sobre esta dor que é causada por inflamação, infecção, talvez o entupimento de veia, Senhor, Pai, problema nas juntas, essa dor, Pai, no estômago forte, aguda, essas dores de cabeça, Pai, qualquer entupimento de veia na cabeça, Senhor, má circulação nos vasos sanguíneos da cabeça, em nome do Senhor Jesus, hoje nós ministramos para uma libertação total, assim como o Senhor disse uma vez para espíritos imundos, saiam da vida dessas pessoas, não volte mais. Hoje nós ordenamos pelo sangue de Jesus, coloca a mão sobre a sua enfermidade agora. Enfermidade, eu te digo, aonde você tem causado sofrimento, em nome de Jesus agora, nós decretamos livramento e liberdade, porque Isaías nos deu uma ordem, através da vinda do Cordeiro, verdadeiramente, ele levou sobre si as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós somos curados, e você está livre em nome de Jesus. Irmão, eu preciso orar mais um minutinho. Pai, eu oro também por pessoas que estão passando, não por luta física, mas por problemas mentais. Problemas, Pai, mentais, todo tipo de síndrome, de pânico, de medo, síndrome, Pai, sobre todo o mal, sobre todos os terrores que atingem a alma, sobre a depressão, pensamentos de derrota, sentimentos de fracasso, pensamentos de depressão, que colocou essa pessoa num posicionamento de vida muito triste. Em nome de Jesus, você recebe hoje a mente do Senhor, do príncipe da paz, você recebe hoje a cura do príncipe da paz, que uma paz tão grande seja derramada no teu coração, que uma paz da parte de Deus, uma paz que não é humana, seja derramado dentro do teu coração. Vai na bênção, recebe pelo sangue de Jesus, e a partir de agora, a paz entra na sua casa e no seu coração, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, dá um glória a Deus, pode se assentar, amém, irmão? Pode se assentar.
Quem crê que recebeu a bênção aqui? Amém, irmão? Vai para casa na bênção, preste atenção. Domingo é dia do Senhor. Irmão, a palavra diz assim, olha, que Jesus não volte nem no sábado e no tempo do frio. Oh, meu Deus, o pessoal fica com medão, né? Já fica a luta com o cobertor. Mas, irmão, não deixe de vir domingo, amém, irmão? Luta lá, pega um agasalho bem forte e vem, né? Domingo, dia do Senhor. Vamos iniciar a nossa semana na bênção do Senhor. Eu só quero, amém, irmão? No meu falta 5 minutos aqui, tá certo? Não, tá errado, amém? Já é 9 horas, né? Estava falando com o Eliezer aqui, irmão, como é importante, escute, estar na presença de Deus e como é importante você vir no culto, orar, apresentar, repreender. Nós sabemos, né? O Eliezer teve um grande livramento, uma viga caiu no pescoço, da coisa tremenda, e mais um médico, que não é aquele outro médico, falou para o Eliezer, conversava hoje aqui com ele, filho, eu não sei como é que você está vivo, né? Quebrou a vértebra do pescoço, era para ter morrido mesmo. E Jesus, irmão, fez um milagre tão grande. Deus abençoe Eliezer a vida. Deus tem plano para a vida dele, amém, irmão? Mas nós sabemos que nós somos atacados, irmão, pelo inferno, pelas coisas desse mundo, mas o sangue de Jesus nos protege. Então, irmão, comece a sua semana apresentando, declarando e tomando posse da bênção do Senhor, amém? Vamos embora para casa. Então, tem algum recado? Deixa eu ver, tem algum recado aí? Irmãos, nós tínhamos falado sobre o aniversário da igreja, mas aí foi muito tumultuada a coisa. Nós vamos fazer aí, nesse mês, talvez se der, a gente faz um churrascão à parte. Quem concorda, dá uma glória a Deus. Está encerrando agora o jejum, agora, segunda-feira ou terça? Não, domingo, amém, aleluia. Fala, glória a Deus. O ovo de Páscoa, será que vai dar certo depois de estar congelado tantos dias na geladeira? Acho que vai, né? Irmãos, coma esse ovão abençoado aí. Que jejum abençoado, mas foi guerra, meu irmão. Quem está sentindo aí? Foi guerra forte, mas a vitória vai ser grande. Vamos ficar de pé então? Né? Deus vai abençoar grandemente a sua vida. Domingo estamos aí. Domingo não tem churrasco, amém? Não dá, né? Porque mas, Leonel, benção. Domingo, batismo, amém? Dá uma glória a Deus. Irmão, vamos estar domingo à noite fazendo batismo. Se alguém tem um filho para batizar, se alguém quiser ser batizado, irmão, é o momento, amém? Então, domingo à noite, batismo. Feche os seus olhos, Pai. Eu te agradeço por este momento de clamor, de oração, de apresentação da nossa vida, Pai, de cobertura do sangue do Senhor. Nós sabemos que a nossa oração, ela vale muito em seus efeitos, a palavra do Senhor diz, mas nós sabemos também, Pai, que hoje ouvimos da Tua palavra, e a Tua palavra veio para nós como libertação, Pai. E domingo nós vamos estar começando aqui, uma semana de vitória, de céus abertos, e que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, irmão. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho, a doce comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Não vai embora sem olhar para o seu irmão, pelo menos 284 irmãos do seu lado, e falar assim, irmão, estou te vendo aí.